Bom, galera, vamos lá então. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar quem logrou êxito aí no 24º exame da OAB. Parabéns, isso é fruto, é resultado do seu estudo. E você que não passou, se dedique mais, você tem oportunidade à repescagem, tem oportunidade ainda de refazer a prova e quem sabe conseguir também o seu êxito. Não é difícil, pessoal. A grande dificuldade é vencer você mesmo, vencer a sua preguiça, estudar, estudar e estudar. Bom, eu queria comentar então a prova porque saiu o gabarito definitivo ontem. Eu não tive a capacidade de fazer o vídeo ontem, mas eu separei hoje há um tempinho para eu falar sobre isso. Primeiramente, relativo ao meu último vídeo, a OAB fez uma mudança no gabarito, mudança essa que eu havia dito aqui, que eu havia questionado, que era uma dúvida, que eu fiquei feliz pela OAB ter modificado isso no gabarito, porque aquilo que eu tinha previsto, de fato, era verdadeiro. Então eu queria começar dizendo que o gabarito foi dividido em 6 partes, né? Então teve o endereçamento, o nome, qualificação das partes, tempestividade, que foi um item ali exclusivo que a OAB eu acho que colocou, que seria um pouco difícil, embora a tempestividade a gente sempre fale para você colocar na peça. Ele tinha ali um quesito sobre o início da contagem de prazo, que começava lá no Código de Processo Civil, e o examinador ali não tinha pedido para colocar o início da contagem do prazo, então talvez algumas pessoas não conseguiram pontuar nesse quesito, mas não era uma pontuação tão grande, relevante assim, que pudesse prejudicar na tua prova. Depois da tempestividade, então, no item 4 nós temos a fundamentação legal. Fundamentação essa que era a mesma do gabarito preliminar, sem dificuldade, que era a questão do Código Civil, que era uma anulação do negócio jurídico, que ela foi induzida a erro. Tinha a questão do artigo 917, inciso 1 ou inciso 6 do Código de Processo Civil, que era a desconstituição do título executivo. Tinha a questão da empenhorabilidade do bem de família, a empenhorabilidade da caderneta de poupança, enfim, essa fundamentação legal eu acho que não era tão difícil. Se o candidato tivesse olhado o seu vade-mecum, ele teria tido ali essa fundamentação legal à sua disposição. Talvez nem tudo, porque a questão da empenhorabilidade demandava alguns conhecimentos mais específicos, mas eu acredito que a maioria dos candidatos conseguiram colocar isso na prova. E nós temos ali um item destacado, que é o item 5 do gabarito, que é o pedido do efeito suspensivo. E esse foi um dos itens que eu tratei no meu vídeo anterior, nos primeiros comentários. Eu tinha tratado nos primeiros comentários da segunda fase da OAB, dois itens que eu achava que seriam passíveis de recurso nessa prova. O primeiro era referente à tutela de urgência, né, aos requisitos da tutela de urgência, que poderiam ser não só o perínculo in mora ou o fumus boniuris, mas também a tutela de evidência. Mas o gabarito decidiu deixar essa questão como ficou no gabarito preliminar, fundamentou bem ali dizendo que havia uma plausibilidade, porque a tutela de urgência também não é algo definitivo e tal. Então, não é um ponto que eu vejo muita polêmica. Eu havia dito até que o meu argumento era um pouco fraco nesse sentido, e de fato achar pelo em ovo, vamos dizer, né? Mas o segundo item que eu tinha tratado no meu vídeo anterior era o conflito de pedidos, principalmente relativo ao efeito suspensivo que era pedido no gabarito preliminar com o levantamento da penhora. E o grande problema disso é que para se ter o efeito suspensivo do processo de execução, você precisa preencher 2 requisitos.
os requisitos da tutela de urgência, que são os mesmos para o efeito suspensivo, e que a execução estivesse garantida por penhora, calção ou qualquer outro depósito judicial. E no caso, no gabarito preliminar, a OAB tinha colocado que a execução tinha sido garantida com a própria penhora que tinha sido efetuada nos autos, que era a penhora da caderneta de poupança e do bem imóvel. No entanto, o examinador também pedia que o candidato requeresse o levantamento da penhora. E aí teria um conflito de pedidos, porque se você levantasse a penhora, automaticamente o seu processo de execução já não estaria mais garantido. Então essa foi a polêmica que eu trouxe no vídeo anterior, isso sem saber qual que seria, né, o gabarito definitivo da OAB. E realmente a OAB não colocou nos pedidos, no item dos pedidos, o levantamento da penhora. Talvez justamente porque tivesse percebido que haveria ali um conflito de pedidos. Então aquilo que eu havia dito no vídeo anterior, de fato ocorreu no gabarito definitivo. O gabarito definitivo apenas tratou do efeito suspensivo, dizendo que havia os requisitos da tutela de urgência e que também o processo de execução estava garantido com a penhora. Tudo bem, você poderia fundamentar no item do fundamento legal que a sua penhora era ilegal, porque era penhora de não sei quantos salários mínimos, a proibição que tem lá no artigo 833, inciso 10, e também a impenhorabilidade do bem de família contida no artigo 1º da Lei 8.009. Então você podia até falar que esses bens eram impenhoráveis, mas isso seria tratado na sentença, no julgamento dos embargos, e não no pedido suspensivo, que é um pedido, eu diria, não liminar, mas é um pedido provisório, é um pedido de efeito suspensivo que deveria ser julgado ali de imediatamente. Então, se você pedisse o levantamento da penhora em caráter liminar também e também o efeito suspensivo, você teria um conflito de pedidos ali. Não seria possível você pedir o levantamento da penhora provisoriamente, sendo que ela não garantiria mais o juízo, o que evitaria também o pedido de suspensão do processo executivo. Eu sei que parece meio confuso, mas o raciocínio é bem lógico. Talvez eu não consiga passar de modo claro isso, mas é bem simples. Para que seja suspendida a execução, é necessário estar presentes os requisitos da tutela de urgência e garantido o juízo. A garantia do juízo, segundo o gabarito da OAB, era a própria penhora que já tinha sido efetuada nos autos. Então você não podia pedir um levantamento da penhora, porque quando você pedisse esse levantamento, a garantia do juízo seria perdida. E aí você não conseguiria cumprir o requisito da suspensão do processo de execução, porque haveria um conflito de pedidos. Então a OAB retificou isso no gabarito definitivo. Eu fiquei muito feliz, porque seria um motivo para recurso, que eu havia dito no vídeo anterior, mas na verdade não haverá necessidade, porque a própria OAB já consertou o gabarito definitivo. Então você que não tinha tratado sobre a liminar de levantamento da penhora, pode ficar tranquilo que isso não foi parte do gabarito. E aí nos pedidos finais aí eram questões normais, né? Pedir a condenação em honorários e custas processuais da parte contrária, era pedir a extinção do processo de execução, o requerimento de prova testemunhal, enfim. Todos aqueles pontos que a gente já havia dito no vídeo anterior, que foi confirmado agora. Eu só gostaria de chamar a atenção, então, para esse ponto, que a OAB retificou o gabarito e retirou, na verdade, o pedido de liminar de levantamento da penhora, porque haveria um conflito de pedidos.
Eu gostaria de chamar a atenção também a pontuação que foi dada à estrutura, num total aqui, considerando aí qualificação das partes, endereçamento, distribuição por dependência, porque eram embargos à execução, nome do advogado, condenação em honorários, local e data. Tudo isso somando junto, que eu chamo de estrutura da peça, deu mais ou menos 0,70 pontos. Isso é uma diferença muito importante e mostra aí a importância da estrutura da peça. Talvez você pense assim, 0,70 para 6 pontos que eu tinha que conseguir é muito pouco. Na verdade não, isso sempre faz uma diferença. Quem faz prova da OAB sabe que 0,20, 0,30, 0,40, 0,70 muitas vezes é ali o limite da tua aprovação. Nessa prova, como a peça não era muito estruturada, foi 0,70, mas gira em torno de até 1 ponto a estrutura da peça. Então é importante você saber qual é a peça e saber como ela se estrutura. Esses eram os comentários que eu queria fazer. Eu gostaria de agradecer muito você que tem visto meus vídeos. Gostaria de parabenizar a OAB por essa prova de segunda fase de civil, que foi uma prova muito interessante, saiu um pouco dos recursos que a gente vinha fazendo já, e espero vocês aí para um próximo vídeo, para a próxima prova. Nós vamos ter agora o 25º exame da ordem, que vai ser em abril agora de 2018, e nós já estamos preparando aí um vídeo para a segunda fase. Muito obrigado pela sua atenção, e se você foi aprovado, parabéns. Se você não foi aprovado, boa sorte para a próxima prova. Estude, se dedique, que você vai conseguir a sua aprovação. Tchau, tchau.